Meus irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? É um privilégio estar aqui, a convite do pastor Francisco, a convite da Sename. Meu nome é Paulo Nunes. Quando eu saí da minha comunidade indígena no Alto Rio Negro, eu fui adotado por uma família judaica, morei em Israel, e depois eu pedi a minha repatriação para o Brasil. E hoje nós estamos trabalhando com evangelismo estratégico entre do nosso povo, povos indígenas. Eu sou o diretor executivo de duas organizações missionárias, uma missão estrangeira chamada Pioneers, que são os pioneiros, e eu sou diretor executivo do Complay, que é o maior movimento de indígenas cristãos na América Latina. Eu e minha esposa traduzimos a Bíblia pela Sil e a Wycliffe para o povo isolado chamado Yanomami. É um povo de alto nível de perigo, eles são isolados. E nós usamos a tecnologia para nós evangelizarmos esses povos. Uma delas, irmãos, são as Bíblias solares. Nessa nós já traduzimos 2 línguas. O povo indígena não é da escrita, mas é da oralidade. E como eles são da oralidade, nós resolvemos, em parceria com a Yahoo, que é nosso parceiro, e uma empresa nos Estados Unidos, é uma tecnologia israelense desenvolvida nos Estados Unidos e fabricado na China. E nós traduzimos também o filme Jesus nos projetores solares que nós utilizamos. Aqui está em 3 línguas. Cada líderes que nós trabalhamos e traduzimos o material, nós entregamos na mão deles uma mochila. E eles caminham 4, 5, 6, 8 dias no meio do mato para pregarem a palavra de Deus para aqueles que necessitam a palavra de Deus. E nós temos colocado esses equipamentos nos barcos que sobem os rios, a comunidade ribeirinhas, comunidades indígenas, onde já temos traduzido a palavra de Deus. E nós temos colocado esses materiais na mão desses povos indígenas já na sua língua. E também entre os ciganos da língua Calon, que nós traduzimos já 2 livros para eles. E eles passam agora, todo dia, ouvindo a palavra de Deus. Aí tem filmes sobre Jesus, testemunhos sobre Jesus, hinos gravados na língua deles, vídeos de evangelização. Então, queridos irmãos, eles estão plantando a sua mandioca na roça, mas eles estão ouvindo a palavra de Deus, porque tudo isso é solar. À noite, eles põem o projetor, 8 horas de sol, 4 horas de autonomia, e eles estão assistindo o filme Jesus. Nós temos também os tablets solares com o filme Jesus segmentado. O que é isso? É uma ferramenta onde, se eu quero falar sobre tentação, eu clico onde Jesus foi tentado, que dá 1 minuto, em seguida abre um leque, e quando abre aquele leque, vem a pergunta: o que é tentação? Já na língua. O que significa o deserto? Quem é Jesus que não se deixou ser tentado? Quem é esse ser chamado Satanás? E a gente começa a plantar igreja, discipular o povo, evangelizar o povo na Amazônia, e nós estamos vivendo um verdadeiro avivamento no meio daquele povo, queridos irmãos. De 2014 até dezembro do ano passado, só na região de Roraima, onde nós trabalhamos traduzindo a Bíblia, nós contabilizamos 21 aldeias com 4.600 crentes naquela região de apenas 21 aldeias, queridos. E Deus está fazendo algo maravilhoso no meio daquele povo. Mas deixa eu contar uma história. Tudo isso aconteceu no dia 22 de março do ano de 91.
na sede da Sociedade Bíblica em Brasília, nós estávamos criando o movimento da terceira onda missionária. E aí nós chamamos, o meu vizinho é o Ronaldo Lidório, a gente mora próximo um do outro em Manaus, chamamos o reverendo Isaac Souza, e nós pontuamos, nós queremos que você pontue uma análise geográfica histórica no meio das tribos indígenas. E meus irmãos, e nós pontuamos que a primeira onda missionária foi os estrangeiros trazendo a palavra de Deus para nós. No caso, assembleiano Daniel Berg Navingre, estrangeiro. Presbiterianos, estrangeiro. Batista, estrangeiros. Quadrangular, estrangeiros. Pontuamos, primeira onda missionária, os estrangeiros trazendo a palavra de Deus para nós. Depois, a Igreja Nacional, vocês, que nós a denominamos como a segunda onda missionária na missiologia brasileira, que se levantaram e continuaram levando a palavra de Deus. Porém, naquele período, a Polícia Federal, cumprindo ordem do Ministério Público, a pedido de políticos, FUNAI, FUNASA, órgão do governo, eles começaram a prender os missionários da primeira onda, os estrangeiros. Depois os missionários da segunda onda nacional, acusando de que eles estavam garimpando, roubando diamante, roubando a língua, a cultura do povo. E nós indígenas percebemos que nós estávamos ficando sem esses amigos missionários. E Deus nos deu essa estratégia. Tivemos uma visão do eterno, e naquele dia, ali em Brasília, nós fundamos a terceira onda missionária brasileira. E essa terceira onda missionária brasileira é simples, irmãos. São indígenas que se prepararam dentro de uma academia. O Henrique Terena foi para os Estados Unidos, eu fui para Israel, Edson Bacairi foi para a Malásia, Eli Ticuna foi para a Colômbia, e nós vivemos períodos nesses países, adquirimos conhecimento, adquirimos base teológica, raciocínio, voltamos para o Brasil, estamos liderando um movimento hoje genuinamente de crentes que amam ao Senhor Jesus de todo o seu coração. Nós demos uma rasteira, irmãos, naqueles que nos perseguiam. Queridos, hoje nós representamos o maior movimento indígena na América Latina. Nós representamos 100 etnias no Brasil, representamos mais 12 países. Saindo daqui eu estou indo para o Paraguai, para a maior rede indígena que nós criamos. Estamos mentoreando 12 países, e lá no Paraguai nós estamos pregando na RILEP, Rede Evangélica Indígena do Paraguai, onde 3.000 indígenas de vários países estarão ali aos pés de Jesus, para nós fortalecermos a visão e dizermos: vocês podem, devem, se preparem, porque a jornada é longa demais. Outubro de 2012, antes de o irmão tocar ali, eu estava batizando 35 novos irmãos ao lado do rio Uraricuera. Nós temos 2 Cessna em Boa Vista, e nós temos um turbo hélice em Manaus, que é para a gente se locomover mais rápido. E eu estava batizando, era a nossa despedida daquela aldeia. Havíamos construído um templo oval para o povo, tínhamos ali 1.000 crentes maduros, pronto, era hora dos nós missionários sairmos daquela região. Mas naquela manhã, quando eu estava batizando aqueles 32 irmãos, 5 guerreiros inimigos daquela aldeia chegaram, houve um alvoroço e entraram na fila do batismo. Você não vai perguntar para o guerreiro que está armado, a ponta da sua lança tem um veneno que é extraído da resina do sapo. Se ele cortar, em 5 minutos você morre asfixiado. E eu, com medo, batizei aqueles 5 no meio dos 32, então eram 37. Depois eu levei eles para a nossa casinha. Como linguista, nós fomos avaliar a língua, fomos tomar um chibé. O que é que chibé? Água com farinha com eles. Ficamos 5 horas falando do Deus, o Criador, Jesus, o seu Filho, enviado para os Anomami para salvar eles, e falando do Espírito Santo, a promessa que foi derramado no coração daquele que aceita o Senhor Jesus como seu Salvador.
Aqueles 5 guerreiros olharam para mim e para minha esposa e disseram: um dia nós queremos vocês na aldeia. E aí eu botei eles no aviãozinho e começamos a sobrevoar. Me dá a direção aqui, fomos para lá. Não, não é, para cá. Depois de 2 horas de voo, encontramos uma clareira feita por garimpeiro, pousamos, deixamos eles. E eles disseram: daqui nós vamos caminhar 4 dias. Eles haviam caminhado 8 dias até a nossa aldeia. E a aldeia ficou em alvoroço. Quando eu voltei, disseram: por que, pastor, você batizou nossos inimigos? Eu disse: eu estava com medo. Medo faz isso, irmão. E aí, queridos, voltei para a missão, bati umas fotos com eles e contei para o presidente boca aberta. O americano disse assim: rapaz, esse povo é o povo mais letal, inimigo dos Yanomami que vocês trabalham. Eu disse: olha, ele nos convidou. E eles disseram o seguinte, o presidente, a missão disse: isso é suicídio. Eu disse: mas nós vamos. Eles disseram: nós vamos dar 1 ano para vocês. E durante aquele ano, irmãos, nós corríamos 12 quilômetros todo dia, porque eu e minha esposa trabalhamos com povos isolados, povos de recente contato. Você não sabe como eles vão receber você. Então a gente corria todo dia 12 quilômetros, nos preparamos. Quando foi no mês de abril, ouvimos falar que uma tribo chamada Botomata havia sido extinta. Fomos ver, a tribo daqueles 5 havia exterminado uma outra tribo. Naquele ano de 2013, em outubro de 2013, o Jornal Nacional noticiou que 46 garimpeiros foram mortos naquela região. Fomos ver, a aldeia daqueles 5 haviam exterminado os garimpeiros na região. 18 dias depois, dia 9 de novembro de 2013, nós estávamos decolando de Boa Vista naquele Cessna, e a minha mente funcionava assim: eles vão me matar, violentaram a minha esposa sexualmente, vão matar ela. Era eu, minha esposa e 3 líderes nativos falantes de línguas diferentes. Quando pousamos e que nós pedimos para o outro piloto: vai embora, deixa a gente aqui. Fomos dar as mãos para orar, nós ouvimos um estalo no meio do mato. É o que vocês vão ver, irmãos. E de repente nós estávamos envoltos a mais ou menos de 700 a 1000 pessoas. O irmão pode ligar agora, irmão. Pode ligar já, enquanto eu vou contando essa história. Pode ligar o data show aqui, por favor. Alguém dá um clique ali, irmão, por favor. E aí tu baixa o som um pouco, irmãos, enquanto eu vou contando. E quando eu pedir para você aumentar, você aumenta. E aí, irmãos, eles estavam com cartucheira, armados com revólver, muita espingarda, cordão, roupa dos garimpeiros, relógio dos garimpeiros que eles haviam matado. E eu estava desesperado. Quando não havia mais nada para ser feito, para encurtar a conversa, eu peguei a minha digital, esqueci de desligar o flash. Quando eu disparei, eles começam a vir para disparar as flechas sobre nós. E todo homem não é tão corajoso, irmãos, principalmente quando é casado com uma nordestina. Botei a minha esposa na frente e eu disse para ela: você fala melhor a língua, fala alguma coisa. Ela falou, mas não aconteceu nada. Irmãos, quando não havíamos mais nada para nós fazermos, nós ouvimos no meio daquela multidão alguém gritando: Deus, sim, Jesus está, Chimborema, parem! Deus enviou essas pessoas para nós. Esses são aqueles que falam que nós não viemos da onça. Esses são aqueles que falam que nós temos um Criador que nos criou. Hoje não vai haver morte nesse lugar. Esses são nossos convidados. Lembra dos 5 que havia batizado 1 ano atrás? Todo mundo vai embora. Aí eu pego o telefone Globostar via satélite, falo com o piloto e digo: vai até Palimiú, povo de Pali traz mais 5 crentes. Depois mais 5, nós éramos 15, e com aqueles 5 era 20. Caminhamos alguns 30 minutos. Eita. E queridos irmãos, enquanto caminhávamos, nós levamos presente, eu e os crentes de outras aldeias que nós mandamos buscar. E aí, queridos irmãos, fizemos o contato com aquele povo 2 horas da tarde. Às 15 horas do dia 9 de novembro começou o culto.
E lá não se prega como eu prego para a plateia. Eu prego acocorado para o pastor presidente. Tem que ser com o chefe. Acocorado e em forma de cântico. E lá começamos a contar: na minha aldeia Jesus chegou, trouxe missionário. Nós temos a Bíblia traduzida hoje. Eu falo para o líder, e o líder fala em forma de cântico, ele repete a oralidade e todo mundo está ouvindo. E nós éramos, irmãos, 15 para pregar. Cada pregação dura 4 horas. E, queridos irmãos, nós em 4 dias nós perdemos 4 quilos, porque o povo sedento por Jesus, povo querendo Jesus. Assassinos que haviam matado 18 dias um grupo de garimpeiros, e agora o poder de Deus sendo derramado na vida daquele povo. No domingo, no terceiro dia de manhã, no domingo, eu estou batizando 162. Na segunda-feira nós começamos o processo de plantio de igreja. Voltei para a cidade na segunda-feira, porque os aviões começaram a nos procurar. Nós disparamos a pistola com sinal verde, dizendo que estávamos tudo bem. Voltamos naquele mês ainda, demos o primeiro projetor solar na língua do povo, numa língua próxima, e dissemos: agora vocês 5, vocês podem pregar a palavra de Deus, porque você já tem. Meus irmãos, na nossa conferência ano passado, tinha 4.600 Yanomamis aos pés do Senhor Jesus, adorando, louvando o nome precioso deles, e eles dizendo o seguinte: esse Jesus é bom demais. Queridos irmãos, o que eu quero dizer para você, que não foi o pastor Paulo, não foi a missão pioneiro, não foi o Complay, não foi a nossa denominação. Quem pagou o preço por eles e por mim é Jesus, e Jesus é maior do que tudo isso, e nós estamos prontos para morrer por amor a Cristo no meio desses povos, queridos irmãos. Saindo daqui no mês de novembro, minha esposa, entro para estar no meio desse povo, queridos irmãos. Ficamos desesperados quando nós olhamos esse povo orar, e de repente há um derramar da graça de Deus no meio desse povo. Como é que pode em 3 dias alguém orar com tanto fervor? Houve uma preocupação: a quem que eles estão orando? E eu filmava na boca deles, e a oração deles, quando eu fui avaliar depois, eles diziam o seguinte: Senhor, nós não te conhecíamos, ó Deus, mas nós ouvimos falar de Ti esses dias. Ainda que não tenha peixe grande, ainda que não tenha banana grande naquele lugar, mas nós decidimos ir morar naquela casa que Tu preparou para nós. Queridos irmãos, e saindo, e lá cada um deles, eles têm nomes: siribum, orelha de macaco, são os nomes na língua. Então, a gente colocou nome neles. E uma velha havia aceitado a Jesus, nós colocamos o nome daquela mulher de Iolanda. E a gente já havia ligado o avião para vir embora numa dessas viagens, já depois de 2 anos. E a Holanda está passando na nossa frente. Nós desligamos, eu pedi: desliga o avião aí. E chamei: Naba, Neiri Quaqueti. Eu estava dizendo: mãe velha, por favor, vem aqui. E aquela mulher vem correndo. E eu fiz a seguinte pergunta para ela: por que, lá não é aceitar Jesus, lá, por que você pegou a palavra? Pegar o seu, você se agarrou com Jesus, Jesus é seu, e agora eu não largo mais ele. Eu disse: por que você pegou a palavra de Deus? E ela respondeu na língua, e ela disse: guarde esse nome, irmão. Ela disse: eu não sou Morode. Eu não sei se vocês usam essa expressão, mas lá no Amazonas a gente usa. Ela estava dizendo: eu não sou lesa, eu não sou abestada, eu não sou idiota. No dia que vocês falaram que nós não viemos de onça, mas que existe alguém que nos criou, que eles chamam de Bataiai, que ele não é só chefe, ele é chefe e Deus grande de verdade. Eu agarrei ele, porque eu quero morar com ele naquele lugar onde ele preparou para mim. E ela saiu dizendo:
Eu não sou morrode, porque eu peguei a palavra de Deus. Eu não sou mais lesa, não sou mais abestada. Eu não sou idiota, porque eu carrego o Senhor Jesus. Eu amo o Senhor Jesus. Queridos irmãos, o movimento das 3 ondas missionárias, trabalhando com os projetores solares, as bíblias solares, a internet via satélite na língua do povo, eles usando a sua escritura. Talvez eles não saibam ler, mas eles estão ouvindo a palavra de Deus na sua própria língua, naquela região. Eles estão pescando peixe 6 horas da tarde, eles estão ouvindo a palavra de Deus naquele lugar. Mateus, Jesucristo ama Foregoya 90. Eles estão plantando a mandioca, a maniva, eles estão ouvindo a palavra de Deus. Aí, irmãos, foi no domingo o batismo. E após, nós fomos expulsos da Missão Batista. Porque após o batismo, não porque nós somos assembleianos, eu e minha esposa, foi derramado um Pentecostes da saudade de ver isso na igreja nacional, queridos irmãos. Era nos galhos indígenas se tremendo, eu filmando e dizia para minha esposa, esse vai cair porque esse galho não vai aguentar. Meus irmãos, o movimento das 3 ondas, a 3ª onda missionária hoje é uma realidade no Brasil. Não é algo teológico, mas é algo estratégico de Deus, que Deus tem nos dado com uma leitura estratégica, recheado de conteúdo bíblico, na área acadêmica, na área teológica, na área da cultura do povo, na área da tradução da palavra de Deus, resgate. Nós temos uma casa em Manaus, onde nós estamos salvando aquelas crianças que estavam sendo enterradas vivas. Estamos com 60 crianças lá em Manaus, que não podem voltar para as aldeias, serão mortas. É para vocês adotarem essas crianças, queridos irmãos. Nós temos o Festejando Libertação, que é um programa voltado para o alcoolismo, que está destruindo os povos indígenas. Temos a MEI, Associação das Mulheres Evangélicas Indígenas, que faz as suas conferências de fortalecimento. Temos o TIB, Tradutores Indígenas da Bíblia. Alguns pastores conhecem o reverendo Noval, que trabalha com a Uaguajá, que é um dos nossos professores. Ronaldo Lidório, que é meu vizinho, é um dos nossos professores. Irmãos, nós estamos traduzindo a Bíblia para 24 grupos indígenas no Brasil, e mais o povo cigano.